Olá, pessoal! Meu nome é Cristiana Gomes Ferreira, sou sócia da área de Direito de Família e Sucessões da Garrasta Azul Advogados. Hoje nós vamos falar sobre união estável. Quero passar para vocês algumas explicações sobre o Instituto da União Estável, conceito, os requisitos para a configuração de uma união estável, como se formaliza uma união estável no Brasil, a diferença entre a sucessão do cônjuge e do companheiro, ou seja, da pessoa que é casada e da pessoa que mantém uma união estável, dentre alguns outros pontos que a gente vai tratar. Para que vocês continuem tendo acesso ao nosso material de conteúdo, curtam esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Quanto aos requisitos, o que é necessário para que seja, então, configurada uma união estável, reconhecida juridicamente? Ao contrário do que muitos pensam, a união estável não pressupõe a formalização. Ou seja, diferentemente do que ocorre no casamento, não é necessário que haja uma formalização, um documento. O casal não precisa ir até o tabelionato de notas, tampouco ao cartório de registro civil, para formalizar uma união estável, para dar início à relação familiar calcada na união estável. A união estável, ela não pressupõe, como eu referi, nenhum tipo de formalidade. Ou seja, o casal pode vivenciar a união estável e muitas vezes somente vir-la reconhecer quando ela já finalizou. Ou seja, ao final, no momento da dissolução da união estável. Quais são os requisitos que se fazem indispensáveis para que se detecte a união estável naquele relacionamento? Que ela seja pública, contínua, duradoura, com o intuito de constituição de família. Quanto ao requisito da publicidade, para que a união estável seja detectada, o primeiro requisito a ser observado é o da publicidade. Ou seja, aquele casal, ele há que ser visto como se casados fossem. Os companheiros e os cônjuges não têm, na via prática, nenhuma diferença no relacionamento. Eles coabitam, eles dividem toda a vida deles como se eles efetivamente casados fossem. Ou seja, eles constituem uma união que é caracterizada como uma entidade familiar. Quanto à continuidade, continuidade significa que aquele relacionamento, ele não pode ter soluções de continuidade no tempo. Deve ser uma relação que, além de pública, deve ser contínua e também já aproveitando, falando da durabilidade. É uma relação que ela é contínua, ou seja, que ela permanece por determinado período, sem sofrer ruptura, e ao mesmo tempo ela é duradoura. Embora não haja um período mínimo exigido pela lei, pela jurisprudência para que se configure a união estável, tal como no passado, que ela devia perdurar por 5 anos para que então se pudesse reconhecê-la como uma união estável, ela há que ter uma certa durabilidade, ela há que persistir no tempo por minimamente 6 meses, ou 3 meses, 1 ano. Basta que aquela relação tenha efetivamente se configurado e se solidificado naquele período que o casal tenha vivido como se casados fossem. O último dos requisitos é o intuito de constituição de família. O que significa? Não é necessário que o casal tenha filhos para que aquela relação se configure numa união estável. Basta que eles tenham o projeto de constituição de família. Não digo nem o projeto de gerar prole, de gerar filhos, mas que eles tenham a relação formada como se fosse efetivamente uma família. Eles podem vir a ter filhos ou não. Isso não influi na natureza do relacionamento deles. Basta que eles tenham naquela relação uma relação que transcende a um namoro. No namoro se projeta a vida em comum futura. Se projeta ainda galgar um passo a mais no relacionamento. Então, diferentemente do namoro, na união estável já se configurou aquela relação familiar. Já se vive como se efetivamente casados fossem. Podem vir a se casar no futuro, podem não vir. Isso é desnecessário para que já se reconheça aquela relação como uma união estável. Importante destacar que a coabitação, ela não é indispensável para se configurar a união estável. Ou seja, não preciso morar com meu companheiro, com a minha companheira, para que ali se tenha uma união estável. Há, inclusive, súmula que dispensa o requisito da coabitação. Contudo, na prática, o que a gente verifica? Que a maior parte dos casais, dos companheiros, né, daqueles que vivem em união estável, que já constituem uma entidade familiar, vivem juntos, moram juntos, dividem despesas, muitas vezes apenas um provê o lar, mantém, mas já existe aquela conjugação dos projetos, do mesmo lar, né, dos mesmos interesses. No entanto, embora haja essa súmula, esse entendimento que dispensa a coabitação, na prática, o que nós, operadores do direito, vemos é que a maior parte dos casais que vivem em união estável coabita, mora junto e já tem, então, essa divisão de projetos, já tem essa divisão de responsabilidades domésticas naquele momento em que a união estável passou a se configurar.
Algo que gera muita dúvida também é a diferença entre o namoro e a união estável. A partir de qual momento especificamente que a relação deixa de ser um namoro e passa a se tornar uma união estável? A diferença pode ser na prática muito tênue. No namoro ainda não existe aquela intenção de constituição de família. Na união estável, sim. O casal já mora junto, já divide os projetos, já divide os mesmos sonhos e já está ali configurada a unidade familiar. A diferença, como salientei, ela pode ser muito tênue em alguns contextos. Mas o que sempre se sugere é que, no momento em que o casal passar a coabitar e não quiser que haja uma comunicabilidade patrimonial, por exemplo, eles, então, que reconheçam a união estável que eles têm, pode ser feito em tabelionato de notas, esse instrumento pode ser feito por instrumento particular, e eleja a modalidade de regime que bem lhes aprouver, como, por exemplo, a separação total. Se o interesse deles não é naquele momento que haja ainda a comunicabilidade patrimonial, eles podem postergar isso para o momento futuro. Uma prerrogativa daqueles que já formalizam a união estável é a possibilidade de eleição do regime de bens. O casal pode eleger o regime de bens mais consentâneo aos seus interesses e também trazer algumas cláusulas que customizem o seu contrato de convivência. Essa declaração de união estável, quando elaborada, quando o casal traz cláusulas para personalizá-la patrimonialmente, criar algumas regras, vem a ser melhor denominada como contrato de convivência. Como eu disse, isso pode ser feito tanto por escritura pública, em tabelionato de notas, quanto por instrumento particular, assinado pelo casal, com a presença de duas testemunhas. Esse documento, da mesma forma, é utilizado muitas vezes para que um passe a ser dependente do outro no plano de saúde. Algumas instituições exigem a declaração da união estável, ou seja, esse documento que formaliza a existência da união estável, para que um companheiro se associe ao clube do outro, dentre diversos outros benefícios que o casal pode usufruir a partir do momento do reconhecimento formal da união. Uma das grandes diferenças entre o casamento e a união estável é que, para que o indivíduo venha a ter uma união estável, ele não precisa estar divorciado. Ele pode ter o estado civil de casado e mesmo assim constituir uma união estável, ao contrário, naturalmente, da pessoa que é casada. Porque se ela é casada, possui o estado civil de casada, ela não pode se casar novamente sob pena de prática do crime de bigamia. Ou seja, os companheiros podem constituir uma união estável a despeito de estarem ainda casados com seus antigos consortes. Basta que eles estejam separados de fato. Eles não podem estar morando com o ex-cônjuge e ter uma união estável ao mesmo tempo. A gente até já estaria falando de um outro tema que podemos deixar para um outro momento, que é o das uniões paralelas. Mas para que a união estável seja reconhecida, via de regra, eu não posso estar morando com outra pessoa. Basta eu estar separada de fato, eu posso estar ainda gozando do estado civil de casada, eu posso então constituir uma união estável se eu já estiver separada de fato, se eu não estiver mais morando com meu antigo parceiro. Uma mudança recente do ano de 2017 foi a equiparação entre a sucessão do companheiro à do cônjuge. No Brasil, até 2017, se eu fosse casada, eu teria um tipo de herança, eu herdaria de uma forma. E se eu fosse companheira, eu herdaria de outra forma do meu ex-companheiro. Todas as regras de sucessões eram diferentes entre o cônjuge e o companheiro, o que não existe mais. No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal equiparou a sucessão do companheiro à sucessão do cônjuge. Hoje, então, independe eu ser casada ou manter uma união estável. Todos herdarão exatamente da mesma forma. Tanto a família matrimonial quanto a família informal, a família calcada na união estável, terão exatamente as mesmas regras sucessórias, os mesmos direitos sucessórios. Sendo as regras as mesmas, é necessário conhecer os regimes de bens para que as pessoas tenham, então, noção daquele melhor regime que se adequa à sua situação prática, aos interesses do casal. Tudo isso vai poder ser colocado nesse instrumento de contrato convivencial, que é o contrato do relacionamento de união estável. Então é muito importante, pessoal, que todos vocês busquem esclarecimentos quanto aos regimes de bens existentes no ordenamento jurídico, quanto àquilo que se pode levar a um pacto convivencial, para aqueles que querem se casar, a um pacto antenupcial, porque a possibilidade, o universo daquilo que se pode trabalhar nesse instrumento, ele é infindável. A gente pode trazer diversas cláusulas, mixar diversos regimes, já ter uma noção daquilo que vai acontecer no futuro, quando lá do inventário do parceiro, da parceira,
Então, todas essas regras são muito importantes que se tenha conhecimento e nós, operadores do direito, ficamos sempre à disposição para auxiliá-los nesse momento. No Brasil, a partir de recentes julgados do STJ e do STF, é possível que uma união homoafetiva, que um casal de homossexuais formalize uma união estável e também se case diretamente no cartório de registro civil. Não há nenhuma distinção com relação a quaisquer direitos, quaisquer deveres existentes entre aqueles que estão envolvidos numa união heteroafetiva e numa união homoafetiva. No judiciário, as dissoluções das uniões estáveis se dão de uma forma muito parecida como no divórcio, uma vez que os pontos que se terá que enfrentar são exatamente os mesmos. Pensão de alimentos, na hipótese de ter se criado um vínculo de dependência financeira de um companheiro com relação ao outro, partilha de bens, com atenção ao regime de bens que vigia naquele relacionamento, as questões parentais, se os companheiros tiveram filhos, também se tratará da guarda, dos alimentos, do regime de convivência. A única diferença que pode ocorrer é quanto ao reconhecimento da união estável. Naquelas hipóteses em que o casal não formalizou o início da união estável, haverá que se reconhecer o momento em que ela passou a existir. E muitos casais, então, tendem a levar ao judiciário fotos, cartas, testemunhas que atestem o momento que aquela relação passou a ser configurada como uma união estável. Então, essa ação judicial, chamada de reconhecimento e dissolução de união estável, ela pode ser um pouquinho complexa quando o casal não tem o mesmo entendimento quanto ao termo inicial da união estável. De resto, o procedimento é idêntico ao do divórcio, as questões enfrentadas são exatamente as mesmas. E a dissolução da união estável pode ser feita também por tabelionato de notas, que é uma prerrogativa que uma lei de 2007 no Brasil trouxe. Então, o casal que não tem filhos, que não tem dívidas, pode fazer a dissolução de união estável diretamente em tabelionato de notas. Esse procedimento extrajudicial de dissolução da união estável é muito menos burocrático e envolve muito menos custos. Então, se faz isso de uma forma muito mais rápida. Quando o casal não tem partilha de bens, por exemplo, isso pode ser feito de um dia para o outro, bastando, que o tabelionato tenha disponibilidade para lavrar a escritura de um dia para o outro. Esse procedimento ele pode ser extremamente rápido. É importante, pessoal, que vocês fiquem atentos que cada caso é único. É complicado para o advogado, para o operador do direito, trazer esclarecimentos que se apliquem a todos os casos. Todas as peculiaridades devem ser enfrentadas naquele contexto que está sendo objeto da análise pelo profissional de direito. E nós, da Garrasta Azul Advogados, ficamos à disposição de vocês para tratar das dúvidas que eventualmente surjam.